Olha quem está aqui novamente narrativando no canal. Vamos assistir a análise dele a mais um arco, a Long Park. É incrível, análise técnica de One Piece parte 2. Essa daqui é a parte 2. Tá certo? É isso daqui mesmo? Parte 2? Ou isso daqui é dividido em duas partes? Tá certo? Ou a parte 1 foi a primeira parte que eu vi? Esse daqui é o segundo vídeo da parada. A produção? Alguém da produção pode falar comigo? Tá certo? Aham. Parte 1 seria o que tu já viu. Tá, a parte 1 a gente já assistiu. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Valeu. A parte 1, então, ó, tá aqui nos cards, podem assistir. E essa aqui é a continuação mesmo dos arcos. Então, ali ele avalia o início, que eu falei pra caralho nesse vídeo. E aqui a gente continua vendo o Arlong Park. Fechou. Querem ver mais narrativando? Deixa o like, se inscreve no canal. Se você não se inscrever, você já sabe pegar logo no meu pé. Vamos assistir e vamos trocar ideia. Arlong Park, o arco onde a maioria de vocês me falou que é aqui que o One Piece te pega de jeito. Como será que o Oda fez com que tantas pessoas considerassem que esse arco é um marco em One Piece? Então, eu não sei quando esse vídeo tá saindo, mas eu fiz o roteiro aqui da minha análise da Nami, porque ela é uma das melhores personagens de One Piece, e na verdade ela é uma das melhores personagens femininas de todos os desenhos. Silva não é a melhor, né? Eu falei uma das melhores. E eu te explico por que isso analisando ela. Se você quiser, eu já fiz o roteiro. Então eu tô assistindo isso aqui depois que eu fiz o roteiro. Vê nos cards. Se não saiu ainda, é porque eu talvez tá editando e tal, mas vai estar nos cards. Mas o roteiro já tá feito. Então, só pra, né? Vamos lá. Será que é tudo isso mesmo? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre a segunda parte da minha análise sobre One Piece. Ah, tá. Vamos nessa. Esse vídeo faz parte de uma playlist analisando todos os arcos de One Piece. Se você não viu os outros vídeos, clica aí no card pra ver depois. Os arcos não estão divididos exatamente como no mangá. Eu fiz uma divisão específica que marca alguns pontos narrativos dentro da história. Hoje vamos analisar do capítulo 69 até o 105 no mangá. E esse vídeo não é um vídeo analisando a história, e sim a narrativa de One Piece. Aqui vamos discutir sobre as técnicas de escrita usadas pelo Eiichiro Oda e tentar entender como ele faz o leitor se importar com a história. Sem mais delongas, vamos lá. E primeiramente... Arlong Park é muito bom! Realmente o que vocês falaram nos comentários estava certo. E esse arco meio que demonstra toda a proeza do Oda em fazer uma história emocionante, que nos faz nos importarmos com os acontecimentos, sentindo na pele o que os personagens sentem. Mas também, talvez, o autor estivesse um pouco desgastado no final, já que a batalha com o Arlong tem uns probleminhas. Só que antes de falar dos problemas, vamos falar das partes boas, que sinceramente são muitas. Desde o início de One Piece, o Oda vai dando pistas sobre a Grand Line, e a cada acontecimento que passa, ela vai ficando cada vez mais próxima, tanto fisicamente quanto metaforicamente. Por exemplo, os inimigos são cada vez mais relacionados à Grand Line. O Bug quer ir pra lá, o Krieg já foi e voltou derrotado, e o Arlong veio de lá por escolha própria, e ainda trouxe um monstro. Isso cria uma curva de periculosidade narrativa. Cada novo inimigo foi mais bem sucedido na Grand Line do que o anterior, o que gera essa escala de perigo. E a apresentação dessa escala de perigo nesse arco do Arlong é feita de maneira muito boa e simples. Temos um quadro com uma cidade coberta por névoa, e não conseguimos identificar direito as coisas. Mas então, os personagens ficam surpresos e assustados, e somos revelados a uma cidade onde todas as casas estão de cabeça para baixo. Um feito completamente absurdo comparado ao que fomos apresentados até agora. É contra esse tipo de força que os nossos protagonistas terão que lutar. Outro momento onde o autor apresenta a escala de força desses personagens é quando o navio da marinha aparece. O Arlong morde a bola de canhão e os capangas destroem o navio. Uma ótima preparação narrativa. E não para por aí. Conforme a história avança, vemos mais do Arlong, inclusive no passado. E diversas técnicas para gerar antipatia por ele são aplicadas. Ele é corrupto, machuca pessoas que você gosta, inocentes, e também abusa dos mais fracos. Seu discurso sobre violência ainda deixa isso mais destacado. Ele diz que armas só trazem ideias erradas e violência, e que por isso tirou as armas de todos. E é melhor que eles trabalhem para a raça superior, para que não haja nenhum tipo de violência. Essa tática do... Cara, isso é muito interessante, porque depois você vê como o Oda ele consegue fazer ganchos na história que ele criou. Porque é muito fácil você fazer um arco muito bom
e se esquecer disso depois. Tipo assim, mano, eu fiz, passou e acabou. Mas já que eu já sei bastante coisa sobre o futuro de One Piece e tal, eu sei que há um resgate constante da maioria, quase todos, os vilões, e há uma justificativa em um maior desenvolvimento deles depois. No caso dele, você entende mais quando mostra a relação de tritões com os humanos. Então você entende por que ele pensa desse jeito sem ser muito expositivo. É algo que vem depois. Então isso é muito interessante de ver como ele faz esse comeback de informações e de personagens, sabe? É muito, como eu falei, é muito fácil você simplesmente fazer um let it go e esquecer dessas coisas e beleza. Que estaria tudo bem. Na verdade, assim, para um cara que escreve, estaria tudo bom. Ele já fez uma coisa que é muito boa. Ele já fez algo que as pessoas gostaram. Mas ele se preocupa em, como eu disse também, já aqui nas lives e tal, quando eu faço algum tipo de análise do roteiro do One Piece, ele consegue fazer algo que é sensacional. Que é você dar o tesouro, você dar recompensas para quem acompanha One Piece. Então o Oda sabe fazer isso muito bem, que é, se você me acompanha há muito tempo, eu vou te recompensar. Lembra daquele personagem? Então, isso ele faz constantemente, eu sei disso, e isso é o que eu falo que é o tesouro do roteiro, sabe? Ele tá te dando um tesouro, ele tá te presenteando, ele presenteia quem acompanha faz muito tempo. Isso, cara, é tão legal, porque não precisava, mas ele faz. Arlong de desarmar as pessoas me lembrou muito um assunto curioso, mas vou deixar para falar disso no final do vídeo. O decorrer da história também é muito bom. Os personagens estão em constante desencontro, o que serve para alguns propósitos narrativos. Primeiramente, isso movimenta a história, fazendo com que sempre tenha algo de interessante acontecendo. Também serve para dar diferentes perspectivas da situação, criando todo o contexto que precisamos para entender o que está em jogo para cada personagem nesse arco. E por fim, serve para administrar a curva de tensão. Com histórias paralelas, o autor pode mudar para qualquer uma delas no momento necessário, evitando que a história fique chata ou cansativa. Por exemplo, as cenas do Zoro e do Usopp nos fazem ter certeza que a Nami está do nosso lado, e nos faz ficar com mais raiva do Arlong também. E quando ela ataca o Usopp, eu fiquei... Ué, essa quantidade de sangue tá bem suspeita, hein? Olhando mais de perto, eu percebi que a mão dela também tava com sangue demais. E pensei, isso tá meio suspeito. Será que ela perfurou a própria mão? E minhas suspeitas estavam corretas. Quando ela vai embora, dá pra ver a mão coberta de sangue, o que me fez ter certeza que ela tinha protegido o Usopp ali. O legal é que depois temos a aparição dela, com uma luva na mão que estava ensanguentada, dando as pistas de maneira bem direta enquanto ela fala que esfaqueou o Usopp. Se você não percebeu antes, agora você tinha novas pistas pra perceber. E quando ela revelar a verdade, você vai voltar ao mangá e ver que tudo tava lá. Isso é muito legal, porém, essa cena pra mim foi estragada pela piadinha do Sanji de ser mulherengo. Ele impede o Zoro de engrossar pra cima da Nami, falando que ela é uma mulher indefesa. Tudo bem que o Zoro tava bravo, mas vamos analisar a situação. A Nami falou que esfaqueou o Usopp, falou pra eles irem embora e confirmou que ela era do bando do Arlong e enganou eles. Fora que ela é uma baita pirata inteligente e sabe lutar o básico. Então, essa cena me tirou completamente da história. Porque todas essas informações o Sanji sabe. Então, falar que ela é uma mulher indefesa é algo completamente viajado. Para ele falar um absurdo desses, o background narrativo do Sanji precisaria reforçar algo assim. Mas a única coisa que foi apresentada como acima de todas as regras pro Sanji é dar comida para quem passa fome. E isso foi muito bem transmitido. Isso daqui eu poderia concordar, mas eu discordo. Eu discordo, porque eu acho que a construção não precisa ser tão expositiva dessa forma, sabe? Eu acho que a construção aqui do Sanji, que ele tenta fazer esse alívio cômico com que ele é gado e não funciona porque eu não acho graça, né? Mas eu tô defendendo, você vai entender. É justamente uma forma de você começar a apresentar essa nova característica do personagem, entendeu? Então, ele, naquele momento ali, aqui são visões diferentes do bagulho e tá tudo bem. Mas naquele momento ali, eu acho que começa a mostrar o quanto ele é irracional quando o assunto é mulher. Entendeu? Começa a mostrar pra gente isso daí. Pô, esse cara aqui ele tem um puta defeito, porque ele dar comida para as pessoas é uma atitude nobre, tá ligado? É algo que você automaticamente se relaciona com ele e você fala, mano, esse cara é pica. Porque ele tá fazendo algo nobre, velho. Não importa quem seja, ele vai dar comida se a pessoa tiver fome. Que foda, né? Isso é uma coisa que toca a gente. E aí depois ele começa a trabalhar uma atitude dele que não é tão bacana assim, que a gente vai ver, né? Que é justamente essa parada de ser gado das minas. Então, eu acho que
Aqui é mais como ele decidiu explorar isso do que... Seria um erro pra mim se depois o Sanji nunca mais tivesse feito isso. Se o Sanji ele se tornasse uma pessoa que condena esse tipo de coisa. Mas não, né? Literalmente é o personagem. Então, eu realmente não gostei dessa cena. Meu palpite pra essa cena... Mas aí, como eu falo, mano, são só opiniões diferentes aqui e tá tudo bem. 2 análises do mesmo bagulho. Que legal, né? Que a gente consegue ter visões diferentes da mesma obra. Assim, é porque foi a maneira que o autor encontrou pra essa situação se desenrolar sem que a dinâmica dos Chapéus de Palha fosse comprometida no futuro. E isso acabou gerando o início da terrível piadinha do Zoro versus Sanji. Mas mudando de assunto, teve uma coisa que me deixou com uma enorme dúvida. O Arlong tá controlando a ilha, certo? Ele obriga os habitantes a pagarem ele, e também destruiu todos os navios pra ninguém fugir. Então, como essas pessoas ganham dinheiro? Pensa comigo, se os habitantes da ilha não podem fazer comércio com mais ninguém do exterior, o cofre deles simplesmente vai se esvaziar. Então, independente de alguém comprar uma laranja com a Nojiko, o dinheiro não sai da vila. E no final, eles têm que pagar valores absurdos pro Arlong, o que simplesmente vai esvaziar os cofres de todo mundo, já que o dinheiro que eles dão pro Arlong não volta pra eles. Eu não peguei algum detalhe ou isso é um furo de roteiro mesmo? Total. Porque eles ficam 8 anos assim. E se você não tem fluxo novo de dinheiro, simplesmente vai acabar uma hora. Fica aí o questionamento. Então, isso daqui é um bagulho que eu achei e o esquema da mãe da Nami, que eu falei, né? Mas aí o bagulho da mãe da Nami não pode ser um furo de roteiro, porque não é um furo de roteiro. Porque a personagem agiu daquela forma, então não é um furo de roteiro. Eu só critico a personagem e a escolha de ter feito daquela forma. É uma brincadeira minha. Pra você que não sabe o que eu tô falando, a mãe da Nami quer assumir pras filhas. Talvez ele vai falar aqui, então... Responda aí nos comentários, por favor. Agora, indo pro carro-chefe desse arco, que a construção da Nami realmente foi incrível. Tanto na parte narrativa, quanto na parte dos acontecimentos mesmo. A criação desse contexto todo foi incrível. Percebe comigo. A Nami briga com a Belle Mary, negando os laços emocionais entre elas. E depois de tomar um tapão na cara, ela foge. Pra pedir desculpas pelo exagero, a Belle Mary decide fazer um jantar especial. Mas, por causa disso, o Arlong vê a fumaça da chaminé da casa dela. Então, sem dinheiro pra pagar pela vida dela e das filhas adotivas, Belle Mary se recusa a esconder a existência das duas, preferindo a morte do que negar os laços entre elas. Percebe a rima dessa história? Tudo tá envolto nesse tema de laços. A convicção da Belle Mary fala mais alto do que qualquer outra coisa, e ela toma uma atitude considerada idiota por muitos, mas que era a única coisa a se fazer pra ela. É um momento... Exatamente, por isso que eu falei, é um furo de roteiro isso aqui? Não é um furo de roteiro, é um bagulho que eu considero idiota, mas é a personagem. São duas coisas diferentes. Furo de roteiro é quando você fala, ué... Porra. Isso aqui eu só acho idiota mesmo, sabe? Mas... acabei de falar, então você já entendeu. Muito poderoso. A gente tá concordando. Uso de personagem. Todo esse processo gera empatia pela Nami e entrelaça muito bem as causas e consequências dos acontecimentos da ilha. E faz a gente ter cada vez mais raiva do Arlong. O impacto narrativo da morte da mãe adotiva da Nami é enorme. Todos esses momentos fortes de personagem e momentos fortes de criação de arco de vários personagens no passado da Nami faz com que tenhamos muita empatia por ela e mostra a enorme teia narrativa que o Oda criou. E depois de usar várias histórias incríveis como base para uma história mais incrível ainda, o Oda dá uma baita recompensa narrativa. Depois da Nami recusar ajuda de novo e de novo, quando o leitor já tá com vontade de dar um tapa na cara dela, ela vira pro Luffy e fala... Luffy coloca o seu chapéu na Nami, a confortando da mesma maneira que o Shanks confortou ele, e brabo demais, ele grita. E no maior estilo faroeste, heróis errantes, lobos solitários, a gangue tá reunida estilosamente, preparada pra, literalmente, botar pra quebrar. Nessa parte eu não me contive. Junto do Luffy gritando, eu levantei meu braço comemorando e falando, é isso aí, porra! Nos próximos capítulos, a gente tem exatamente o que a gente quer. Luffy vai direto pro Arlong, batendo em todo mundo que quer atrapalhar, e dando aquele socão na cara do Arlong. Boa. A luta que decorre daí também é muito bem balanceada. O Zoro tava machucado, o Luffy se prende no chão, o Usopp leva um dos tritões pra longe e tudo mais. E aqui, o Oda faz algo bem legal. Lutas individuais, em grupo. Apesar de serem lutas 1 contra 1, todas essas lutas estão conectadas e, eventualmente, personagens mudam de alvo ou fazem alguma outra atividade fora da luta deles. Junto disso, as cenas ficam trocando entre a luta em si e o resgate do Luffy debaixo d'água.
sempre administrando a tensão para ir em uma crescente, cada vez aumentando mais e mais os riscos. E em mais um quadro de muito impacto, Luffy volta. O timing foi incrível, não foi nem muito rápido, nem demorado demais. Porém, aqui eu acho que temos um problema. Lembram o que eu falei no meu vídeo passado sobre as lutas do Oda serem meio simples? Eu mencionei isso como algo positivo, mas falei que as lutas do Zoro não estavam tão legais assim. Acho que dessa vez o problema mudou um pouco. A luta do Zoro foi bacaninha, mas a luta contra o Arlong, ela faz o certo. Tem ciclo de tentativa e falha, a escala vai cada vez aumentando mais, só que ela não vai além disso. O cenário tem até uma boa utilização em um momento ou outro, com o Arlong entrando na água, mas depois disso é completamente ignorado. Viram só pedras sendo destruídas, enquanto a luta com o Don Krieg deixou uma tensão narrativa muito maior. O Luffy só tinha um caminho para lutar, tudo em volta era água, o Krieg atacava de longe e tinha vários truques. A luta teve uma coreografia, riscos, interação de cenário e interação de personagens muito melhor. Falando em cenário... Só a água, lembrando que é um risco tremendo pro Luffy, né? Só a água. Isso é bizarro, né? Isso eu acho muito criativo de colocar um cara que quer ser o rei dos piratas não pode nadar. Isso eu acho muito criativo, velho. Só tô pontuando aqui em um elogio aleatório porque eu acho... Cara, é você jogar um defeitinho que você fala, caralho, como assim? Foda. Tem um probleminha com uma coisa que aparece nessa luta, que é o quarto onde a Nami fazia os mapas. Isso não é apresentado pro leitor em nenhum momento antes. Então, toda a cena do Luffy destruindo aquilo ali foi fraca. Sinceramente, não senti nada vendo isso, e achei bem forçado a Nami chorando ali. E nesse momento, deixei de me sentir parte da história. Algo que deveria ser emocionante, não foi, porque eu nunca tive tempo pra me importar com aquilo. Então, pareceu mais o Luffy sendo maluco e desperdiçando o trabalho de 8 anos que ela fez. O Oda tenta dar uma dramatizada com a caneta manchada de sangue, o Arlong falando os negócios e tudo mais. Só que acho que ficou muito remendado, para tentar ter o impacto que o autor sabia que não existiria para os leitores. Em comparação, acho que uma das coisas que mais me pegou nesse capítulo foi o catavento. Ele é destacado algumas vezes de maneira muito engraçada pelo Luffy, e no final do arco temos uma revelação muito bonita do motivo do velho da vila ter usado o catavento no chapéu até aquele momento. Sim. Sinceramente, foi a parte que mais me emocionou nesse arco. É interessante, então, velho, muito foda essa parte do catavento, é um elemento de roteiro muito, né, pontual, e você pode ver esse mesmo elemento de roteiro, que é algo que faz alguém sorrir, sendo reutilizado à exaustão em outros personagens. Exemplo, Mr. Pink. Ele é a mesma coisa, ele tem um elemento que faz outra pessoa que ele ama rir, e ele usa esse elemento à exaustão. A gente pode ver isso, você pode pensar em algum outro momento, mas esse é o que me veio à cabeça. Logtown. E no capítulo... E é uma ferramenta de roteiro bem interessante, sabe? Que tá desde aqui do início. No 100. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho. Toda semana eu posto vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica. Sinceramente, acho que esse é um dos melhores capítulos 100 que eu já vi. Essa foi a primeira marca de One Piece, e também é o início narrativo da ida à Grand Line. E enquanto eu escrevia esse roteiro, eu pensei, cara, 100 capítulos, mais de 2 anos de publicação, e a aventura nem começou? Como assim? Pra melhorar mais ainda, o capítulo acontece em um baita local icônico, com personagens novos muito interessantes e a aparição da Álvida e do Bug, que, pra quem não sabe, estavam tendo a sua própria história secundária na capa dos capítulos, junto com o Helmeppo e o Kobe. Tudo se conecta no capítulo 100, e é realmente assustador como o Oda coordena tudo isso, criando um baita momento narrativo. No capítulo 100, Luffy aceita sua morte. Como ele disse antes, ele morreria pelo seu sonho, e assim o fez. Se não tivesse sido salvo por um relâmpago. Muitos poderiam classificar esse momento como um deus ex machina, ou seja, quando o autor rouba na história, botando um acontecimento completamente fora da perspectiva do leitor para resolver alguma situação que não teria solução. Mas aqui temos uma diferença. Durante alguns capítulos, a Nami fala que tem uma tempestade chegando, que a pressão do ar tá caindo muito rápido e que é melhor eles correrem pra fora dali, porque as coisas vão ficar feias. Então, tivemos pistas de que algo assim poderia ser possível. Não tem como não chamar esse momento de inesperado ou inusitado. Afinal, o Luffy ia morrer ali. Um exemplo claro envolvendo um raio é De Volta pro Futuro 1, que a todo momento você vai ver que vai ter uma super tempestade que caiu um raio em um determinado local.
e o que é usado, o raio é usado no final do filme. Então é a mesma coisa, tipo, seria jogar Deus Ex Machina quando é um elemento externo completamente aleatório. Eu vou dar um exemplo, sei lá, de Deus Ex Machina aqui, que é muito mal trabalhado, que é só pra dar um final, sei lá, puta, Kaguya, tá ligado? Não, veio aqui na minha cabeça. Mas ela já aparecia em contos e tal, não sei o quê. Mas como ela tira o protagonismo do antagonista, que é o Madara, tá ligado? Pra do nada vir e falar, tá aqui. É um bagulho que vem tão que você fala, quê? Mas você tá construindo Madara há muito tempo, porque... Enfim, é isso, tá? Então foi um exemplo aqui de Deus Ex Machina. Só que, como o nome do próprio capítulo diz, The Legend has begun. Ao contrário. A lenda começou. Ou, provavelmente, de maneira mais poética, o autor quis dizer o seguinte, o início da lenda. E, de fato, o que acontece é digno de uma lenda. O local, as pessoas, os acontecimentos... Tudo preparado durante 100 capítulos para culminar em um caos coordenado como um maestro coordena uma orquestra. Os próprios personagens admitem o absurdo da situação e ficam incrédulos, resultando em mais acontecimentos inesperados ainda. Por isso que eu acho que esse relâmpago não é um Deus Ex Machina. Ele permanece no limite da fantasia, das grandes lendas, concordo. Que, quem sabe, naquela chance de 0.00001% teve alguma coisa que realmente aconteceu. E mesmo que você tenha achado que o relâmpago foi uma baita mentira, o Oda sabe que teve pouco tempo para justificar isso no início. Então ele bota mais justificativas durante o capítulo. Claro que explicação futura não justifica erro passado. Mas como foi no mesmo capítulo, fica menos grave essa infração. E continuando, um homem misterioso aparece. O Smoker sabe quem ele é, Dragon. Um cara que aparece no início do capítulo, aparentemente interessado no Luffy, e que aparece especificamente quando o Luffy tá de cabeça presa no chão. Então o pirata de borracha é jogado pra longe com um forte vento, e incrédulo com a situação, o Smoker pergunta por que o Dragon tá ajudando o garoto. E ele responde, não há razão pra deter a jornada de um homem. E essa cena me deixou com muita curiosidade. Uma rajada de vento bem na hora que o Luffy tava preso, a ponto de jogar ele pra longe? Cara, isso não é comum. Indo conferir no anime, vi que a rajada era verde, e isso me deu todas as respostas que eu precisava. A pressão caindo, uma tempestade se formando, um tornado... Esse homem salvou o Luffy de ser executado, criando uma tempestade. Esse homem, Dragon... Monkey? Tem alguma coisa aí. Afinal, quem é ele? Quem são os pais do Luffy? Quem são os pais da Nami, do Zoro, do Sanji? Então, sim, houve uma licença poética para um ato quase não explicado narrativamente, mas que, sinceramente, não me incomodou. Outro personagem de destaque em Logtown é o Smoker. Depois de ficarem alternando na apresentação entre marinha boa e ruim, como a boa sendo sempre um ideal de um personagem ou uma aparição fraca, temos o Smoker, um homem com cara de mal que fuma 2 charutos ao mesmo tempo e é mencionado anteriormente como monstro diversas vezes. O Oda prepara tudo isso pra gente, pra então mostrar uma menininha trombando nele e perdendo seu sorvete, com seu pai aterrorizado por ela ter sujado a roupa do Smoker. Mas ali o Oda não me enganou. Viu o truque vindo de longe. O Smoker agacha e diz, desculpa garotinha, parece que minhas calças comeram seu sorvete. Toma, compra um de 5 bolas agora. Esse contraste de cara mal com coração bom é uma das coisas mais fáceis de se vender na mídia, e vi isso chegando de longe. É a famosa técnica de ajudar uma criancinha pra gerar empatia. Eu falo mais sobre essas técnicas pra fazer a gente gostar de um personagem no meu vídeo A Arte de Apresentar Personagens, link no card e descrição. E assim partimos pra Reverse Mountain. E o Oda não se segura no Kishotenketsu, a estrutura narrativa oriental que sempre bota uma surpresa quase no final do capítulo. Logo quando estamos descendo para iniciar a aventura na Grand Line, uma enorme baleia aparece. Sério, Oda, você vai parar a aventura depois de 2 anos de preparação? O público quer ver essa aventura agora. Foi o que eu pensei quando eu li aquilo pela primeira vez, mas eu já estava vacinado. O Oda é brabo, tem coisa aí. E tinha. Esse momento é muito importante para apresentar diversas informações para o leitor e para os personagens. Para amarrar tudo isso e não deixar apenas como um ponto de exposição narrativo, temos a baleia. Cara, uma baleia. Temos um passado trágico para ela, o que naturalmente faz a gente simpatizar por ela. E o Luffy arranja um jeito de envolver ela na aventura dessa história. Simplesmente ótimo. Até que, na última página do capítulo 105, o médico diz: esse garoto parece muito especial, não acha, Roger? E aí tu arrepia, não tem como. A maneira que o Oda vai criando essa sensação de que você está na aventura certa, de fato no início de uma lenda, é muito forte. Assim, o capítulo 105 acaba, com muitas promessas implícitas. Será que é esse o pirata que estávamos esperando? Eu acho que sim.
Antes de acabar o vídeo, eu tenho 2 adendos sobre a história. O primeiro é sobre a idade do médico. Ele diz que a promessa da baleia foi feita há 50 anos, e já nessa época ele não tinha mais o pique para se aventurar, o que presume uma idade de, no mínimo, 30 anos ou mais. E se ele era do grupo do Roger, quer dizer então que o Roger morreu há 50 anos atrás? Ou eu tô perdendo algo, tipo, o médico saiu antes do Roger morrer? Se for spoiler, por favor, só avisem que seria spoiler e que vocês não podem falar. A outra coisa é sobre o Arlong. Ele desarma as pessoas da vila, mas por quê? Ele consegue resistir a balas de canhão, mas tem medo de que aquelas armas deem ideias erradas para os moradores da vila. No final, o que ele queria impedir, ele não conseguiu, e nunca conseguiria. Sabe o que é? Eis algumas coisas que não podem ser impedidas. Um propósito herdado, o sonho de uma pessoa e a transição de uma época. Enquanto o ser humano procurar por respostas para a liberdade, essas coisas jamais poderão ser impedidas. Jamais. Goldie Roger, o rei dos piratas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deu muito trabalho pra fazer, mas eu acho que valeu a pena. Imagina, essas mensagens de motivação, superação, do início de uma nova jornada, sempre motivam a minha alma shonen. Assim como a jornada do Luffy, a minha também só começou. E eu espero que vocês me acompanhem até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa série, curte o vídeo para me dar uma força e ativa o sininho para ser o primeiro a assistir de perto o futuro do canal. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Pedro Teodoro, aos heróis Alzires Martins, Heitor Show e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. É engraçado falar de Alma Shonen, porque tem um lema da Shonen Jump, né? A Weekly Shonen Jump. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu lembro aqui. É amizade... Deixa eu ver se eu lembro, não, deixa eu procurar aqui. Aqui, o lema, né? A revista que é Amizade, Esforço e Vitória. Todos, né, isso daqui é um bagulho que precisa ter. Eles falam o seguinte, para ser um shonen, primeiro, esquece, ó, sua história vai precisar ter amizade, esforço e vitória. Não sei se vocês sabiam disso. Pensa um anime, amizade, esforço e shonen. Esse é o lema da Shonen Jump. Vai fazer um rolê? Amizade, esforço e vitória. Vai fazer o quê? Amizade, esforço e vitória. Vai fazer amizade, esforço e vitória. Sempre precisa ter amizade. Eu poderia fazer até um roteiro falando sobre esse lema. E como ele impacta nas histórias e como os autores, eles usam o lema da Shonen Jump à risca, mostrando que não importa a obra, vai ter amizade, esforço e vitória. Interessante, né? É uma coisa que eles deixam lá... Precisa ter. Os editores falam, não, isso daqui vai precisar ter, isso daqui vai ter. E é legal eu saber disso porque isso é a famosa fórmula da Shonen, né? É interessante ver como funciona, como isso... Boas histórias, elas são atemporais e uma fórmula não basta só ela existir. Ah, então você descobriu a fórmula, agora você faz uma história boa. Não, o autor precisa ser bom. Tem várias histórias que usam isso, só que a história é ruim. Não significa que a fórmula vai funcionar, mas essa fórmula ela pode ser um caminho para as pessoas fazerem as suas histórias que são... se eu não me engano, ela fez um... Isso foi feito nos Estados Unidos também. Fizeram isso para criar um He-Man. Fizeram um questionário com várias crianças e viram que essas 3 palavras se repetiam. Amizade, o esforço e a vitória. E eles viram que para o público que eles estavam tentando conseguir lá no início, fazia muita diferença isso. E na verdade faz diferença na vida de todo mundo. O esforço, a vitória, né, que é recompensadora, e amigos. Interessante, né? É isso, pessoas. Quero muito falar mais. Como eu sempre falo, inveja totalmente positiva aqui. Eu quero que ele continue fazendo, narrativando. Quem sabe a gente bate um papo no Cheercast, ia ser brabo também. Incrível. Gostei muito de conversar com vocês, de passar esse tempo aqui trocando uma ideia. Eu me interesso muito por roteiro e quem sabe eu faço Eu tenho que melhorar, óbvio, né? Mas quem sabe alguma hora dessas aí eu faço um roteiro bom e a gente troca uma ideia. Isso é incrível. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.